Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? O meu nome é Felipe, eu sou um dos presbíteros aqui da igreja e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 8. Nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 18. Isaías, capítulo 8, nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 18. Os irmãos encontraram? Amém? Todos encontraram? Isaías capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 18. Vamos esperar uns pelos outros, assim a gente faz a leitura conjuntamente. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler. Isaías capítulo 8, a partir do versículo 9. Obrigado, William. Nos diz o seguinte: Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, e nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A Ele aguardarei. Eis-me aqui, Senhor, e os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Oremos a Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. A Tua presença pode ser sentida nesse lugar, Pai. Os nossos corações, eles estão aquecidos e desejosos de que a ministração da Tua palavra nos preencha completamente, Pai. De forma que nós possamos nos aperfeiçoar um pouco mais na data de hoje. Eu peço para que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, constrangendo-nos as nossas mentes, ó Deus, e os nossos corações, e nos convertendo a Ti. Eu peço para que o Senhor torne cativo nesse momento a nossa atenção, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nós o recebamos, Deus, como terra boa, e o Senhor frutifique dentro de nós para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Irmãos, hoje é dia 5, o primeiro domingo de maio, e como o pastor mencionou na abertura do culto, em maio nós fazemos a nossa tradicional série de ministrações sobre família, né, pastor? Nos juntamos aos nossos demais irmãos presbiterianos, batistas, metodistas, que também separam o mês de maio para ministrar a respeito de família.
e trazer ensinamentos dentro desse tema. Maio, que não é só o mês da família, é também, na verdade foi também, né, durante muito tempo, o mês das noivas, um mês que era escolhido para casar e para começar novas famílias. Maio que também recebe, no próximo domingo, o Dia das Mães, que também é um tema que está contido, né, no contexto de família. Então, nós vamos ter aqui, ao longo do mês, para a glória de Deus, boas reflexões voltadas nesse assunto e que também vai dialogar com o nosso tema anual, né, chamados a permanecer. O nome dessa série de ministrações é Família que Permanece. E nós vamos aplicar esse aspecto de uma família que permanece em cada um dos seus membros, domingo a domingo. No próximo domingo, Dia das Mães, nós vamos falar sobre mães que permanecem. Mas para hoje, o primeiro domingo, o nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre pais que permanecem. E, irmãos, nenhum de nós tem dúvidas, acho que é senso comum, né? Nenhum de nós tem dúvidas da importância da presença de um pai dentro de um lar, da importância da presença paterna. Aquela figura que consegue conciliar força, porque nós olhamos para o nosso pai e o vemos como alguém forte, mais forte que nós, cativante, né? Enquanto nós somos pequenos, mas também carisma, né? Capacidade de conversar, de dialogar. O pai é essa figura que tem o potencial de impor disciplina, através da sua forma de agir, através da sua forma de dialogar, mas também nos traz alegria. O pai, ele traz alegria para dentro do lar. E o pai é aquele que tem o potencial de prover um carinho acolhedor, mais seco que o carinho da mãe, é verdade, é evidente, mas um carinho que acolhe, um carinho que transmite uma sensação de segurança incontestável. São essas coisas que transmitem, né, um pai para cada um de nós. Entender que a presença de um pai é importante dentro do lar, ela, de longe, é senso comum para todos nós. Então, eu seria redundante se eu dissesse aqui sobre como é construído de forma mais eficiente e completa a formação social de um indivíduo quando ele tem a presença de um pai. Quando ele tem presente no seu dia a dia um pai respeitoso, um pai honesto e um pai trabalhador. E se nós formos pensar estatisticamente, esse fator, a presença de um pai, derruba de forma drástica na vida do filho, na vida da filha, o potencial de que esse filho ou essa filha encaminhe-se para o universo das drogas, dos ilícitos e da criminalidade, por exemplo. A presença de um pai dentro de um lar é importantíssima. Contudo, irmãos, no que diz respeito à família, tanto a minha quanto a sua, as próximas que vêm e as que já passaram, o pecado, ele nos impôs um pesado prejuízo nesse aspecto. O pecado, ele nos impôs um prejuízo no sentido de que a família foi criada para que ela fosse harmônica e funcional. Homem e mulher, criados por Deus, para que pudessem viver em harmonia e funcionalidade. E a queda no Éden, quando a gente recorre a Gênesis 3, ela trouxe reflexos que feriram diretamente o seio da família, a forma de ser da família. Nós podemos ver que, como resultado da queda, ocorreu um aumento no desgaste do trabalho. É o que Gênesis nos diz. O trabalho já existia, mas depois da queda, nós conquistamos o nosso alimento,
os nossos mantimentos com o suor do nosso rosto de forma dificílima. Então ocorreu um aumento no esforço e no desgaste relacionado ao trabalho. Mas não somente isso, ocorreu um aumento no esforço e no desgaste relacionado à gestação de filhos. Não é mesmo? Quando nós recorremos a Gênesis 3, ele diz que como uma penalidade em função da queda, as mulheres receberiam seus filhos em meio a muitas dores. Então nós temos um aumento no esforço e no desgaste do trabalho, nós temos um aumento no esforço e no desgaste da gestação, da geração, da criação de filhos. E nós vemos uma alteração nessa dinâmica criada por Deus, que era harmônica e funcional. De forma que, em lugar de harmonia, estabeleceu-se a hostilidade. Em lugar da funcionalidade, a disfuncionalidade. Quando nós voltamos ao texto de Gênesis 3, fica claro para nós que o relacionamento entre homem e mulher foi muito prejudicado em relação à queda. Daquilo que deveria ser o aspecto original, harmônico e funcional. E agora, hostil e disfuncional, resultando em invejas e disputas. Resultando em excessos de autoritarismo. E resultando também em uma confusão de papéis. De forma que hoje, nem todos nós temos evidentemente claro quais eram os papéis bíblicos que foram dedicados ao homem e à mulher, ao pai e à mãe. E como isso se comporta na nossa realidade, de uma humanidade que já nasceu no contexto de queda. Já nasceu no contexto dessas dificuldades que nos foram impostas. E com isso, homens e mulheres, maridos e esposas, têm uma forte inclinação para buscar o que é propriamente seu, para caminhar em busca da própria felicidade, para procurar aquilo que lhe faz feliz. E aí nós vemos casamentos e mais casamentos que acontecem e logo se desfazem. Não sou só eu que vejo, vocês também veem isso. Porque os casamentos duram enquanto a gente está sendo feliz. Por que terminou? Não estava dando mais certo, eu já não me sentia mais feliz. Homens e mulheres que vivem em busca de felicidade e de uma satisfação pessoal. Mas a completude da redenção que Cristo Jesus nos oferece, ela aponta para o aspecto mais completo da nossa existência. De forma que quando Jesus encontra a mim, encontra você, Ele começa a nos resolver enquanto pessoa. Ele começa a nos prover das coisas que nos faltam para que nós sejamos verdadeiramente felizes. Então Ele nos perdoa os nossos pecados. Quando Jesus encontra a mim e quando Ele encontra você. Quando nós ouvimos a sua voz, quando nós respondemos ao seu chamado, Ele nos perdoa os nossos pecados. É tirado de nós aquele peso desgraçado que nos afastava dele, que nos distanciava do Pai. É tirado de nós, é removido de nós o peso da ofensa, porque Cristo Jesus perdoou os nossos pecados, os meus e os seus, igreja. Ele nos perdoou os nossos pecados, mas essa redenção que há em Cristo Jesus, ela aponta para o aspecto mais completo da nossa existência, que começa a partir dos nossos pecados, mas que Ele vai terminar uma obra de construção dentro de mim e dentro de você,
para que nós sejamos mais parecidos com a criação que Deus deseja que nós sejamos. Então, além de remover os nossos pecados, como se isso já não fosse o suficiente para que nós vivêssemos de forma feliz, Ele também vai redimir o eu social. A pessoa do Felipe que trabalha, e que se roubava, não rouba mais. E que se mentia, não mente mais. E que se prostituía, traía, não se prostitui, não trai mais. Transforma o nosso ser de forma íntima. Nos perdoa os nossos pecados e transforma o nosso ser de forma íntima. Mas não somente o meu eu social, também o meu eu missional. Tudo aquilo que eu sou, enquanto um chamado para a missão que Cristo Jesus vocacionou a todos nós. Qual é essa missão, irmãos? Todos nós somos filhos. Todos nós somos irmãos. Alguns de nós somos pais. Outros são mães. E Cristo Jesus tem poder suficiente para nos reconstruir em nossas atividades missionais que foram desconstruídas pelo pecado, que ficaram desprovidas de sua totalidade por causa do pecado. E é sobre o olhar dessa redenção completa que Cristo Jesus, o Messias, realiza em mim e realiza em você, que nós chegamos ao texto de Isaías, capítulo 8. Então note os efeitos da queda, irmãos. Se o resultado da queda seria maior dificuldade para que o homem conseguisse o sustento da casa, então potencialmente esse homem precisará trabalhar mais tempo para que ele consiga sustentar-se e sustentar a sua família. Dado que no nosso contexto esses homens trabalham mais e mais tempo fora de casa, as mulheres naturalmente absorveram mais responsabilidades na criação dos filhos, não é verdade? Elas receberam mais responsabilidades, o que pode gerar uma potencial sobrecarga para as mulheres, que também já têm outras atividades a exercer, além do ofício de ser mãe. Isso nos leva à constatação de um aspecto que, historicamente, as mães têm sido muito mais envolvidas com a criação dos filhos do que os pais. Não é verdade? As mães têm sido mais presentes nos aspectos da criação dos filhos que os pais. Olhem só, as mães, desde que o bebê nasce, elas conseguem estar atentas ao sono. Há quanto tempo dorme? Se está dormindo demais, por que está dormindo demais? Se está dormindo de menos, está picando sono, tem alguma coisa errada? O que é que está picando sono? A mãe consegue ter esse olhar para o sono do bebê e acompanhar o seu desenvolvimento enquanto criança em todos os aspectos do sono daquela criança. Sabe qual é a hora de dormir? Ela consegue programar o descanso da tarde. A mãe faz todas essas coisas. Mas não somente isso, a mãe atua no aspecto da higiene. Desde quando o bebê nasce, pequeno e delicado, e precisa de cuidados ali nos primeiros banhos, até quando ele vai ficando maior. E a mãe puxa pelo braço para limpar atrás da orelha, deixa eu ver seu pé para ver se está limpo, vai tomar banho que está na hora, vai tomar banho que está na hora, menino, vai tomar banho que está na hora. E aí depois a criança cresce um pouco mais, a mãe fica falando, está na hora de você cortar a sua unha. Não cortou a unha por quê? Já marcou o corte de cabelo? Está na hora de você marcar o seu corte de cabelo. E aí o menino cresce e se casa, e a mãe chega na casa do filho com um pacote de sabão em pó, para garantir que ele está lavando bem as suas roupas, passa a mão em cima da geladeira para conferir se esse filho está mantendo esse nível de higiene que ela o ensinou. A mãe atua na questão da alimentação, desde quando éramos bebês, alimentados pelo leite materno, e depois disso também, quando a mãe faz a comida, pica a frutinha, chama para comer uma vez, duas vezes, pega pelo braço, abre a boca, enfia a comida.
A mãe se preocupa com o aspecto da alimentação dos seus filhos. Está atenta ao frio e ao calor. O menino dormiu sem roupa. A mãe vai lá, coloca um cobertor. O menino dormiu, está suando demais. Filho, não quer tirar a camiseta, está suando. Chegou ao tempo do inverno. A mãe sabe que tem que repor calça, que tem que repor blusa, que tem que repor meia. Chegou, mudou a estação do frio, agora entrou o calor. A mãe sabe se está faltando camiseta, se está faltando shorts, se está na hora de trocar o tênis. A mãe sabe. As mães vão mais frequentemente às reuniões escolares. Elas estão mais presentes no cotidiano escolar dos filhos. É elas que vão até lá e ouvem os elogios. São as mães que vão até lá e levam o puxão de orelha. São elas que respondem ali as demandas do dia a dia da criança, assina a agenda, coloca na lancheira, despacha para a escola. As mães são aquelas que acompanham os filhos na lição de casa. Ainda que ela também não saiba como resolver, mas ela senta do lado e dá um apoio no moral, né? Vamos lá, você consegue. As mães estão completamente imersas no cuidado e no dia a dia da criação dos seus filhos. As mães estão aptas a atuar na correção. Vem de fábrica, um curso preparatório, para acertar a chinela Havaianas, espaço de 30 metros, 100% de acurácia, acerta 10 de 10, não erra, parece que tem mira laser. Vem de fábrica. As mães estão atentas à correção dos filhos. Elas sabem onde os filhos estão errando, aonde eles precisam melhorar. As mães atuam no dia a dia, prioritariamente no deslocamento. Leva para a escola, busca da escola, leva no médico, volta no médico. As mães sabem as datas da vacina. Pais, quais são as datas? Quais são as datas das vacinas? Quais vacinas seu filho tomou? Não sei também, mas as mães sabem. Elas sabem qual que falta, qual é a data da próxima, a agenda do próximo médico, a agenda do próximo oftalmologista, a agenda do próximo dentista. A mãe sabe, ela está por dentro. E ajusta a rotina. No dia a dia, a rotina da casa, a rotina dos filhos, fica por conta da mãe. A mãe sabe a hora que tem que levantar, o horário para dar certo a saída, para ir para o trabalho, para pegar menino, para cozinhar, para passar no mercado. A mãe sabe tudo isso. E é óbvio que ela acaba sendo a figura de aconselhamento mais presente. É quem está mais junto. É quem viveu mais junto. É quem desfrutou mais tempo. A hora que acontece um problema, meu Deus do céu, vou falar com meu pai. Ah não, vou falar com a minha mãe, né? Melhor. A minha mãe vai me entender. Ela vai saber me compreender. Ela vai ser mais branda comigo, certamente. Entre falar com a minha mãe e com o meu pai, vou falar com a minha mãe. As mães estão completamente presentes no dia a dia dos seus filhos. Seja em um lar onde existe um pai e uma mãe, e principalmente em um lar onde você só tem uma mãe. Existe um dado de 2014 que diz que 95% das guardas após um divórcio ficavam com a mãe. As mães assumiam toda a responsabilidade. Então as mães estão atentas ao sono, à higiene, fome, frio, calor, roupa, vestimenta, reunião escolar, lição de casa, correção, deslocamento, rotina, aconselhamento. E a pergunta, irmãos, que ecoa, é que se a mãe faz tudo isso, qual é o papel do pai? Se a mãe consegue ser polivalente, né? As nossas mães são fantásticas. Em todos esses aspectos, qual é o papel do pai? Para que serve o pai? Será que é para segurar sacola na porta do shopping? Enquanto as mães estão lá dentro, andando nas lojas e tal. Existe um grupo que a gente participa do Encontro dos Pais. E a gente marca para se encontrar
na porta da loja Renner. Enquanto as mães estão lá, aí os pais aproveitam para colocar a conversa em dia. As mães atuam de forma formidável. Mas qual é o papel dos pais? E se hoje nós vamos falar sobre pais que permanecem, qual é o papel do pai? O que é do pai biblicamente? O que é que Deus disse que é do pai? Qual é a missão do pai? O que é que o pai faz? E eu vou convidar os irmãos, antes que a gente faça o estudo do texto de Isaías, a ler mais 2 textos bem pequenininhos. Se os irmãos não quiserem ler, e os meninos vão colocar aqui, ouça com atenção. O primeiro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura com os irmãos do versículo 1 até o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, nos diz o seguinte: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus que se ensinassem, para que cumprisse na terra que vocês vão possuir. Para que temas ao Senhor o teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, você e o seu filho e o filho do teu filho, por todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que vocês sucedam bem, para que te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de seus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Deuteronômio capítulo 6. E o segundo texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esses 2 textos, eles apontam na mesma direção. O primeiro texto é um mandamento, que ele acontece no contexto em que os hebreus estão quase a possuir a terra prometida. E durante o período do deserto eles viram muitos sinais e muitas maravilhas. Foi um período desafiador, mas eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés, ele chama a assembleia, ele chama a congregação e pede para que se destaquem os pais, os homens, os sacerdotes dos lares. E ele diz: homens, ouçam o que eu te digo hoje. Nós fomos convidados a amar o nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e transmitir esse ensinamento aos nossos filhos. Esse é o texto de Deuteronômio. O texto de 1 Pedro, ele aponta na mesma direção. Mas ele diz que Cristo Jesus, ele interviu. Ele realizou uma intervenção no curso da nossa história. Dado que nós legamos dos nossos pais um procedimento fútil, em algumas versões, um procedimento vão. E Cristo Jesus, através do seu sangue, nos redimiu daquilo que nos legou os nossos pais. Os 2 textos apontam na mesma direção. E para uma só palavra: a responsabilidade dos pais é legado. A responsabilidade dos pais é legado. A responsabilidade dos pais é legado. É natural que o filho de um pai que desenhe também. Vocês já viram isso? É natural que o filho de um pai que toque também.
É natural de um filho, de um pai que caminha bem com a matemática, ele acaba por caminhar bem com a matemática também. É natural do filho de um pai que gosta e se aplica aos esportes, que ele goste e se aplique aos esportes também. Isso é transmissão de legado. Os pais legam aos seus filhos coisas que eles gostam. Eles legam aos seus filhos a prática esportiva, eles legam aos seus filhos a capacidade de desenhar, eles transmitem aos seus filhos o gosto musical. Quantos aqui não ouvem umas músicas que quem gostava eram os nossos pais? E até hoje você fala, meu Deus, essa música é muito ruim, mas eu coloco lá para ouvir porque eu gosto, porque me remete ao meu pai. Eram as músicas que ele gostava de ouvir, e eu gosto de ouvir também. Quantos de nós não fazemos isso? Não recebemos esse legado que foi transmitido a nós. É natural que um pai explosivo, ele acabe por ter um filho que também é explosivo. É natural que um pai que é briguento, ele acabe por ter um filho que também é briguento. É natural que um pai que tem a vida completamente bagunçada financeiramente, ele acabe por ter um filho que também tem a vida completamente bagunçada financeiramente. É a transmissão do legado. Isso se ensina de forma inconsciente. Isso se transmite de forma inconsciente. Não nas conversas e nas palavras necessariamente, mas no espelho que o filho faz do pai em relação ao modo de agir. Vocês já devem ter visto um pai que era uma pessoa simples, carismática, caridosa, e de repente o filho segue pelo mesmo caminho, uma vida simples, carismática e caridosa. Nós temos o potencial de legar isso aos nossos filhos. Nós temos o potencial de legar coisas fúteis e vãs que só Jesus para livrá-los depois, como é o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro. Ou nós temos o potencial de legar a eles o conhecimento de Deus, de legar a eles um convívio, um relacionamento pessoal com Deus. Esse foi o chamado que aqueles pais, antes de entrar à terra prometida, receberam de Moisés. Vocês precisam transmitir o legado. Vocês precisam transmitir o legado. Nós falamos aqui, existem 3 grupos que são incorporados no legado. O primeiro grupo é o grupo do caráter. O caráter também é um legado transferido. Um pai que sonega imposto de renda, ele potencialmente está ensinando o filho dele a sonegar imposto de renda. Um pai que é dizimista, ele potencialmente está ensinando ao filho dele a fidelidade de ser dizimista. Um pai que mente, ele está ensinando o filho dele a ser um mentiroso. Um pai comprometido com a verdade, ele está legando ao filho dele um compromisso com a verdade. Então, o primeiro subgrupo, se assim nós pudéssemos colocar, a respeito daquilo que legamos aos nossos filhos, é o caráter. Pai, você está transmitindo o teu caráter para o teu filho. Seja ele um bom caráter ou um mau caráter. Você está transmitindo isso. Então, se o caráter ele é legado do pai para o filho, e se o legado é a responsabilidade do pai, então tudo aquilo que está embaixo do legado também é responsabilidade última do pai. A educação é responsabilidade do pai. Ah, mas é a mãe que consegue ir até a escola, é a mãe que consegue estar presente no dia a dia das reuniões escolares, é a mãe que consegue acompanhar o filho no dia a dia das lições, é responsabilidade última do pai. Responsabilidade última não significa que o pai vai chegar lá e vai dar ordem, isso é assim, aquilo é assado, isso é assim, aquilo é assado. Significa que se as coisas derem errado, pai, a culpa é sua. Isso é responsabilidade última. Se as coisas não caminharem bem, pai, a culpa é sua. Nós não estamos acostumados a ouvir isso. Meu Deus do céu, não estamos acostumados. Nós vivemos em uma cultura em que nós
culpamos o agressor. Ou não. Nós vivemos na cultura em que nós culpamos o agredido. Quando alguém rouba teu celular, porque você estava falando na rua, alguém vai dizer, também você estava falando na rua com o celular? Ué, não posso falar na rua com o meu celular. Alguém roubou o celular de mim e a culpa é minha. Vocês percebem como existe uma inversão de conceitos aí? Claro que cada um de nós vai agir com diligência, não é mesmo? Mas vamos ter por culpados aqueles que são culpados. Pais, assumam a responsabilidade pelos seus filhos. A responsabilidade última é dos pais. E o texto de Isaías logo vai nos mostrar o porquê disso. Nós já vamos chegar lá. Mas existe um segundo subconjunto de coisas que estão dentro desse legado que é transmitido. Se o primeiro conjunto é o conjunto do caráter, o segundo conjunto é o conjunto do comportamento. O comportamento é responsabilidade última dos pais. O que quer dizer que a disciplina também é responsabilidade última dos pais. É complicado, irmãos, pelo fato de que nós vivemos em uma sociedade onde as famílias elas vivem de forma disfuncional. E talvez não por desejo, ou porque escolheu assim, ou por iniciativa própria. Mas o pecado ele faz tão mal para nós que nós escolhemos a felicidade, enquanto nós deveríamos escolher a glória de Deus. E buscando por essa felicidade distante da glória de Deus, a gente só encontra mais infelicidade e destruição para nós e para os nossos filhos. O comportamento é a responsabilidade última dos pais. E talvez nós tenhamos tantos filhos indisciplinados porque os pais estejam demasiadamente distantes do dia a dia e do cuidado com os filhos, do dia a dia e da conversa com os filhos, do dia a dia e da disciplina com os filhos, do dia a dia e do aconselhamento com os filhos. Não, irmãos, não é uma palavra fácil. Está sendo complicadíssimo dizer isso. Todavia, quando Deus chamou Moisés, ele disse a Moisés, levanta os homens e diga a eles que eles são responsáveis por transmitir o conhecimento de Deus. A terceira coisa, o terceiro grupo das coisas que nós legamos aos nossos filhos é a nossa fé. É óbvio que você não consegue transmitir a sua fé para o seu filho, mas você consegue transmitir o teu legado. Você consegue fazer com que o teu filho te veja enfrentando situações e adversidades e te copiar na tua forma de confiar ou de não confiar em Deus. Nós conseguimos legar isso aos nossos filhos. E Isaías compreendeu isso. Isaías compreendeu a importância de legar ao filho. Quem era Isaías? Isaías foi não somente um importante profeta de Deus, mas muitas outras coisas. Isaías se propôs a assumir essa paternidade juntamente com o seu exercício ministerial. Ele continuou exercendo o seu ministério em paralelo, conjuntamente à sua paternidade. Isaías, ele exerceu a sua paternidade juntamente com os seus ofícios na monarquia de Israel. E a sua atividade de conselheiro para assuntos internacionais. Isaías era alguém importante. Ele tinha um ofício no seu contexto religioso. Ele tinha um trabalho no contexto da monarquia. E ele escolheu cumprir completamente o seu ofício paternal em relação aos seus filhos.
O destaque mais relevante é que ele fez isso durante um dos períodos mais caóticos e terríveis da história de Israel, durante a invasão da Síria. E quando nós vamos pegar os textos, a gente vai perceber que Isaías, ele recebia uma visão de Deus. E para que aquela visão não se esvaísse, ele dava o nome do seu filho, segundo aquela visão. E aí ele recebeu uma nova visão de Deus, e ele deu o nome do seu filho, segundo aquela nova visão, para que os seus filhos crescessem envolvidos nesse contexto de fé. Nós precisamos cuidar disso, desde a escolha do nome dos nossos filhos. A Lilian e eu, a gente escolheu Lucas, a gente escolheu Mateus, né, Lilian? E quando chegou a menina, nós tínhamos em mente um nome maravilhoso. O nome que nós falávamos corriqueiramente. Não, se vier uma menina vai ser esse nome. Aí veio o primeiro, não, Lucas, vamos ter que colocar o nome de menina. Não, mas se vier uma menina vai ser esse nome. Não, Mateus, vamos colocar o nome de menina. Mas se vier uma menina vai ser esse nome. E aí veio a menina. E aí falou, pronto, agora a gente vai colocar aquele nome que a gente gosta. E aí a gente foi pesquisar o significado do nome. Não dá para colocar. Não deu para colocar, né, Lília? Era o nome que a gente gostava, mas não combinava com o nosso contexto de fé. Nós desejamos que os nossos filhos cresçam em um contexto de fé. Nós desejamos que eles experimentem o dom que Deus nos dá, que eles sejam alcançados pelas bênçãos que Deus derrama sobre nós. Vamos escolher outro nome. Vamos escolher um nome que faça sentido. E aí a gente escolheu Elisa, que Deus é abundante. Fez todo sentido na história dela e de todo o cuidado que Deus teve com a pequena Elisa. Mas nós tivemos a cautela e o cuidado de escolher nomes, irmãos, que demonstrassem aos nossos filhos que eles vivem em uma família de fé. E à medida que eles vão crescendo, eles evidentemente vão perceber que existem alguns tipos de família e que nós somos de um tipo específico, que cremos em Cristo Jesus, que entregamos as nossas vidas para Jesus, que no domingo de manhã a gente vai na igreja porque Deus é bom e no domingo à noite a gente volta ao culto para dizer que Deus é maravilhoso, está cuidando de nós. Era esse o desejo de Moisés, dizendo, fala com o teu filho, para que ele goste de Deus. Ilusão sua. Se você acha que tudo que você fala de Deus em casa é que o grupo de louvor tocou errado, que o sermão poderia ser melhor, que a igreja está mal pintada, que o conselho está fazendo tudo errado. Se esse é o tema das nossas conversas em casa, qual desejo o teu filho vai ter de vir para a igreja quando ele tiver pés maiores? Mas se você acorda ele com empolgação, vamos lá, EBD, tem uma sala te esperando, tem um café da manhã com bolacha de coco, vai lá, você vai gostar. Se você fizer desse momento, o momento que ele se recorde com alegria, que o vir para a igreja esteja associado a felicidade, contentamento, momentos alegres. Claro que a nossa igreja tem problemas, tem um monte. Quer trazer uma lista? Eu listo para você. Quantos que você quer? 20? Eu te dou. Quantos problemas você quer? 30? Eu dou também. Se quiser 50, pede para o pastor. Ele vai ter para te dar. Não carregamos a utopia de viver em uma igreja perfeita. Não carregamos essa utopia. Mas carregamos a ideia de que esse é um lugar absolutamente fantástico para nós criarmos nossos filhos. Para que eles conheçam a Deus. Para que eles desenvolvam boas amizades. Para que eles aprendam desde cedo o valor de viver sob o cuidado de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós temos acesso ao cuidado de Deus. Isso é maravilhoso.
Cada um de nós tem acesso ao cuidado de Deus, e isso é maravilhoso. Isaías, ele entendeu isso. Isaías, tendo ali o seu ofício ministerial, ele trabalhou em paralelo na criação dos seus filhos. Isaías, tendo ali o seu ofício profissional, enquanto um agente de Estado, ele trabalhou em paralelo à criação dos seus filhos. E teve a oportunidade de nos legar alguns ensinamentos também, que eu gostaria de dividir com os irmãos. Eu vou trazer aos irmãos de forma breve, para que nós não sejamos maçantes, mas que você consiga pegar um ou dois e guardar dentro do seu coração. Eu vou trazer a vocês 6 coisas que Isaías legou aos seus filhos. Ou 6 legados, alegar, como quiserem chamar. Primeiro legado, versículo 9, versículo 10. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, mas vocês serão despedaçados. Sim, preparem para a batalha, mas vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. O reino de Israel estava prestes a ser invadido. Isaías, que transitava dentro do alto governo de Israel, ele tinha acesso a esses planos que estavam sendo estabelecidos contra a nação. E ele debocha desses planos, dizendo: vão lá, façam planos. Se vocês querem fazer, façam planos. Se vocês querem construir, construam. A nação de Israel seria dominada. Ele já tinha tido essa visão. Contudo, ele legou aos seus filhos a confiança convicta. Nada nos abala. Nada nos abala. Ele disse assim: vão lá, se vocês querem fazer planos, façam, povo. Se vocês querem ficar furiosos, fiquem. Mas nada disso prosperará no final, porque Deus é conosco. Isaías estava transmitindo aos seus filhos o fato de que todos nós teremos problemas. Cada um de nós vai ter. Eu vou ter inúmeros. Tenho tido muitos e ainda terei outros. E você também terá. Cristo Jesus nos traz a parábola das casas. A que foi edificada sobre a rocha e da casa que foi edificada sobre a areia. E o aspecto mais impressionante, irmãos, da parábola das 2 casas é que o vento, a chuva, a tempestade, ela chegou para as 2. E foi em meio ao vento, a chuva e a tempestade que a rocha fez jus à sua razão de existir. Foi em meio à chuva e à tempestade e a ventania que eles deram graças por estar firmados na rocha. É em meio às muitas aflições que eu e você passamos, que as nossas famílias passam, que nós somos forjados na capacidade de confiar. Porque se estiver indo tudo bem, obrigado, como nós exercitaremos a nossa confiança? Mas Deus provê para nós algumas chuvas, alguns ventos e algumas tempestades. Deus provê para nós, para que nós possamos exercitar e exercer a mesma confiança convicta. As ordens de batalha existem. Eles vão vir aqui, vão arrebentar com tudo, mas deixa vir. Eles não serão capazes de destruir a nossa fé. Era o que Isaías estava ensinando ao teu filho. Eles nos tomam tudo. Eles nos destroem todos. Mas Deus será por nós no final. Uma fé inabalável, forjada, trabalhada em tempos de dificuldades. Percebem isso? Percebem como vem para mim e vem para você também a dificuldade? Vem para mim o vento e vem para você também. E ele só serve para mostrar para nós aonde estão os nossos fundamentos. Se em uma rocha inabalável ou se nós estamos edificados sobre a areia. E aí, meus irmãos, não construa na areia da praia. Não construa na areia do mar.
Porque mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Segunda coisa que nós vemos aqui, que Isaías ele faz esse legado aos seus filhos. Versículo 11, um relacionamento com Deus que se traduz em sabedoria para a vida. Um relacionamento com Deus que não é superficial, mas que ajuda-nos a conduzir o nosso dia a dia. Versículo 11, porque assim o Senhor me disse. Olha que grau de intimidade. Isaías está dizendo que o Senhor disse algo a ele, tendo a sua forte mão sobre mim. Ele sentiu a mão do Senhor e me advertiu. Ou seja, ele recebeu uma advertência de que ele não andasse pelo caminho desse povo. Isaías legou aos seus filhos um tipo de relacionamento que se traduz, que resulta em sabedoria. Que eu posso avaliar uma circunstância e compreender qual é a vontade de Deus para mim e como eu deveria atuar, como eu deveria agir. Sabe como você lega isso ao seu filho? Através de conselhos práticos e pequenos no dia a dia. Quando ele tiver um problema, você chega para ele e fala, vamos orar sobre isso. Você ensina ele a orar orando. Desde pequeno, quando os problemas são pequenos, até quando os filhos são maiores do que nós e os problemas são absurdamente maiores. E nós seguimos orando junto com eles. Nós seguimos mostrando que o caminho para que nós transformemos esse relacionamento com Deus em sabedoria é através da oração e da leitura da palavra. É assim que nós transformamos o relacionamento com Deus em sabedoria prática. Ore junto com os seus filhos. Chame os seus filhos. Entenda os problemas pequenos que eles estão tendo. Tenha uma palavra de Deus para falar com eles. Quando eles apresentarem a você esses problemas pequenos. Tenha uma palavra de Deus a eles. Ensine o seu filho a abrir a Bíblia e pedir ajuda. Ensine o seu filho a folhear as Escrituras e buscar instrução. Ensine o seu filho a apresentar ao Senhor o dedinho do pé que foi lascado, para que Deus cure o dodói. Porque quando seu filho tiver um baita problema na faculdade, ele vai saber exatamente a quem recorrer. Ensine pequeno, para que você possa colher grande. É o segundo legado que Isaías está nos mostrando nesse texto. Terceiro legado, eu achei fantástico isso. Estabilidade emocional. É algo que você consegue legar ao teu filho. Em meio a um ambiente completamente caótico que nós vivemos, cheio de doenças emocionais, você pode legar ao teu filho estabilidade emocional. Versículo 12. Não chamem de conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Não temam tudo aquilo que esse povo teme. Não fique apavorado. Sabe como é que nós ensinamos estabilidade emocional para os nossos filhos? Sendo estáveis emocionalmente. É assim que a gente ensina. Sendo um bom exemplo. É assim que a gente ensina. Hoje eu assumi o risco. Eu falei, eu vou assumir o risco. Eu posso receber uma resposta que eu não gosto. Mas eu vou assumir o risco. Eu chamei o Lucas e o Mateus. A Lilian estava no ensaio, né, Lilian? E aí eu coloquei eles lá para jantar, depois do banho. E falei assim, filho, hoje o papai vai falar algumas coisas lá na igreja. E eu queria confirmar com vocês aqui, se vocês reconhecem. Se alguma dessas coisas aqui é familiar para vocês, né? Eu queria que vocês falassem qual foi o momento que vocês perceberam o papai e a mamãe tendo confiança em Deus. Eu usei essas palavras para ver o que é que eles iam responder. Imediatamente, tanto o Lucas quanto o Mateus, eles fizeram isso juntos. Os dois apontaram para a Elisa. Tipo assim, durante o período de gestação da Elisa, nós vimos como vocês
confiaram em Deus. E eu falei assim, bom, já que vocês me deram essa resposta, eu vou usar no culto hoje. Se fosse outra resposta, talvez nós não estivéssemos nessa parte da mensagem. Mas como foi essa resposta, vale o exemplo, vale a sugestão. E eu achei muito legal, porque a gente ora por muitas coisas no dia a dia com eles, né? Eles oram, fazem os pedidos deles, a gente também faz, mas existem períodos que marcam. E períodos podem marcar positiva ou negativamente. Eu tenho certeza que na lembrança de vocês conseguem recordar de períodos com os pais que foram marcados negativamente. E que vocês têm no desejo o coração de redimir, de repente voltar naquele momento, faria diferente, com um novo grau de maturidade, com uma nova perspectiva. Mas talvez existam outros momentos que marcaram vocês positivamente. E essa interação, oferecer a eles, oferecer aos filhos estabilidade, é ensiná-los a ser pessoas estáveis emocionalmente. Se em toda briga de casal, o pai ou a mãe fala que vai se separar, fala que vai embora, se em toda briga de casal se coloca a culpa nos filhos, vocês realmente acham que nós estamos criando crianças estáveis emocionalmente? Crianças que têm medo, que temem a separação dos pais? Crianças que temem ser pivô e responsáveis pelas desavenças e brigas que existem no lar? Nós ensinamos os nossos filhos através do nosso comportamento. Nós legamos os nossos filhos pelo exemplo. Então, se nós queremos transmitir estabilidade emocional aos nossos filhos, nós precisamos ser estáveis dentro do nosso lar. Irmãos, eu não tenho isso como um pequeno desafio. Isso aqui é uma bucha enorme. Sermos estáveis no nosso lar, no dia a dia, é uma bucha enorme. As demandas são muitas. E elas não acabam. Os problemas são muitos. E eles não acabam. Nós temos na cabeça a compra do supermercado. Nós temos na cabeça o dia a dia do lar. Nós temos na nossa cabeça o problema no trabalho, as circunstâncias no trabalho, com o cliente, com o fornecedor, com o colega de trabalho, com o chefe. Nós temos na nossa cabeça os problemas familiares com a mãe, com o irmão, com o tio, com o filho. Nós temos os compromissos, as ambições, os desejos, a vontade de progredir, o carro que precisa arrumar, a casa que precisa de alguma coisa. E essas demandas, elas vão se acumulando dentro de nós. Essas demandas vão pesando dia a dia dentro das nossas mentes. Nós não somos diferentes. Talvez algumas pesem mais para cá, outras pesem mais para lá, mas no dia a dia nós recebemos essas demandas. De forma que talvez a nossa cabeça está tão cheia que quando os filhos querem conversar conosco, a gente não tem tempo. Ou não tem paciência. Mas não é por culpa deles. É porque as demandas estão demasiadamente pesadas na nossa cabeça. Só que se nós não organizarmos as demandas na nossa mente, se nós não tratarmos com prioridade aquilo que precisa ser prioridade, se nós não tratarmos com urgência aquilo que precisa ser urgente, se nós não colocarmos limites nas nossas demandas, nós vamos sempre surtar com os nossos filhos. E eles vão sempre ser a corda do lado mais fraco, onde estoura, onde recebe o xingo, onde recebe o sai para lá, onde recebe o agora não. Se nós queremos legar a eles estabilidade emocional, é necessário que Cristo Jesus intervenha nas nossas emoções. É necessário que Cristo Jesus intervenha na forma com que eu e você lidamos com os nossos problemas. Ou os irmãos não têm problemas? Tem? Não? Só eu? É necessário que Cristo Jesus intervenha dentro de nós. A terceira é a estabilidade emocional.
A quarta coisa que nós podemos legar aos nossos filhos é uma correta perspectiva da fé. O que significa uma correta perspectiva da fé? Significa que eles são pequenos ainda e eu vou ensiná-los da importância de vir à igreja, da importância de estar presente no culto, da importância de fazer amizades, de servir ao irmãozinho, de pedir perdão, de perdoar. E conforme eles forem crescendo, eles vão perceber que tudo aquilo que acontece na esfera da igreja é menor do que a salvação em Cristo Jesus. E você pode ser um bom igrejeiro, mas se você não desfruta da salvação em Cristo Jesus, a rotina da igreja não te ajuda em nada. Não muda nada. Isaías ele fez uma leitura muito interessante sobre isso. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Quando ele diz o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. Ou seja, a dedicação, em última instância, é uma dedicação a Deus. Porque na igreja, talvez você encontre pessoas complexas. Talvez você tenha problemas de relacionamento. Talvez você tenha contratempos aqui. E se o teu pilar não for uma santificação a Deus, talvez você olhe para a igreja e até desanime. E diga que a igreja não vale a pena. Mas quando a tua santificação, ela é a Deus, então o serviço à igreja faz sentido. Apesar dos pesares, apesar dos desafios, apesar de sermos limitados, apesar de termos problemas, apesar de todos nós estarmos lutando e trabalhando com os nossos pecados, o serviço à igreja faz sentido, porque é através desse organismo que nós rendemos graças a Deus. Amém, irmãos? Versículo 13, ao Senhor dos exércitos, é a Ele que você deve santificar, é a Deus que você deve temer, é dele que você tem que ter pavor. Ele será um santuário para você, mas será uma pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. O que ele está dizendo aqui é que não adianta você estar inserido no contexto religioso da casa de Judá ou da casa de Israel. Se você não se santifica ao Senhor, de nada vale ser filho legítimo e por descendência de Abraão. Se você não se santifica ao Senhor, se você não tem uma vida de relacionamento com Deus, meus irmãos, isso aqui não vale de nada. Isso aqui faz sentido porque nós nos relacionamos com Deus. E através da igreja, servimos uns aos outros, aperfeiçoamos-nos uns aos outros, aprendemos a ter paciência uns com os outros, aprendemos a nos amar uns aos outros e a ajudar uns aos outros. Mas isso aqui só tem sentido porque nós nos santificamos a Deus. Se nós tirarmos Deus da jogada, nada disso passa a ter sentido. E era justamente isso que Isaías estava dizendo. Ele disse que será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém, e que muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados e enlaçados e presos. Porque se você está ligado ao contexto religioso, mas não vive uma dedicação a Deus, isso não tem sentido algum. Isso não faz sentido nenhum. Então a nossa compreensão da fé precisa ser uma compreensão razoável, para que nós possamos transmitir aos nossos filhos uma compreensão que também é razoável. E conforme ele for crescendo, ele vai percebendo a beleza da igreja. E como é bonito o fato de que Deus nos reuniu aqui, pessoas diferentes, com histórias diferentes, para que a gente pudesse se aperfeiçoar conjuntamente em um único corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinto legado, integridade moral. Isso aqui também é legado.
Um pai também pode legar essa integridade moral aos seus filhos. Versículos 16 e 17. Guarde bem o testemunho. Cuide do teu testemunho. Cuide da forma que você se comporta. Cuida da forma com que as pessoas te veem. Cuida para aquilo que você faz refletir aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Como é que os pais legam isso aos seus filhos? Falando e fazendo a mesma coisa. Existe um vocábulo que a gente passa a usar depois que o filho nasce, que é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E essa é uma compreensão terrível daquilo que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos exemplo de integridade para os nossos filhos. Exemplo de verdade para os nossos filhos. Pais, para isso, nós precisamos ser exemplo em tudo. Você quer que o teu filho aprenda a pedir perdão? Peça perdão a ele. Seja um pai que desce ao nível do filho quando necessário e pede perdão. Ele não vai aprender a pedir perdão se não for assim. Ele vai te enxergar como um super-homem ou como uma super-mulher que não erra, que é perfeito, até a idade da compreensão. Na idade da compreensão ele vai olhar e vai falar, não, meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita. Eles foram hipócritas, porque erraram muitas vezes e não reconheceram o erro. Nós erramos com os nossos filhos, muitas vezes. A gente fala que na volta compra nada, mentira. A gente fala que depois vê nada, mentira. Sejamos honestos e verdadeiros com os nossos filhos. Peçamos perdão para os nossos filhos quando necessário. Peçamos desculpa para os nossos filhos, que eles aprendam a pedir perdão a partir de nós. Verdade, papai errou. Verdade, papai fez errado. Me perdoa, me desculpe. É dessa forma que nós vamos ensinar os nossos filhos a integridade moral, sendo também pessoas íntegras. Nós legamos aos nossos filhos esse comportamento moral. Quer ensinar o seu filho a falar na hora certa e calar-se na hora certa? Fale na hora certa e cale na hora certa. Ele vai aprender pelo exemplo. Quando nós vamos, no meu contexto, quando eu era pequeno, às vezes nós íamos até a casa de pessoas, parentes e tal, e a mãe dava a instrução, não pede nada, não aceita nada. Se falar alguma coisa, você fala que você não quer, para ninguém achar que você passa fome. Tá bom? Chegando lá, não vou aceitar nada, não vou pedir nada, para ninguém pensar que eu passo fome. Aí vem a pessoa, dona do lar, café. Aí a mãe fala, café. Aí o filho fala, café. Aí a mãe olha para o filho assim. Aí o filho fala, ué, você está aceitando? Eu não posso aceitar também. Por que só você pode? E aí a gente dá um nó na cabeça dos nossos filhos. O que a gente está tentando ensinar? Não sei. Até hoje não sei. Até hoje não compreendi esse ensinamento. Mas que nós sejamos honestos e verdadeiros com os nossos filhos. Que nós possamos ensinar a eles lições que fazem sentido, coisas que são práticas e que eles possam nos espelhar. O ensinamento aqui é que eles se preocupem com o seu testemunho. O teu testemunho é importante. Como as pessoas te veem, é importante. Se você vive aquilo que você fala, isso é importante. Se você fala alguma coisa, você precisa viver. Se você acredita em algo, isso precisa estar refletido na tua vida. Versículo 16, guarde bem o testemunho, cele a lei entre os meus discípulos. Versículo 17, leiam comigo, irmãos. Todo mundo está com a sua Bíblia aí? Lê comigo, eu faço questão. Versículo 17, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Amém? Vamos de novo. Esperarei. Ouçam só.
Eu disse aos irmãos que Isaías tinha trânsito dentro da alta monarquia de Israel. Atuava como um estadista. Ele estava vendo os assírios Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de transmitimos aos nossos filhos. Quando um presidente que eu não gostaria que ganhasse, ganha a eleição. O que é que eu transmito para o meu filho quando o prefeito que eu gostaria que ganhasse, não ganha a eleição? O que é que eu transmito para os meus filhos quando o nosso contexto social e político ele caminha por um caminho que nós não gostaríamos que caminhasse? O que é que eu ensino para os meus filhos quando eu espraguejo e grito e fico vivendo como um inconformado? Isaías, tendo todas as informações que tinha, sabendo que o mal estava logo às portas, sabendo que Deus havia voltado o teu rosto e escondido da casa de Jacó, ele disse: esperarei no Senhor. Ele estava ensinando aos seus filhos que existem caminhos que às vezes a gente não compreende, certo? Eu trouxe o contexto político, mas existem muitos outros caminhos que às vezes a gente não compreende. E como ensinar aos meus filhos que existem caminhos que a gente não compreende? E que apesar desses caminhos que a gente não compreende, Deus segue soberano e reinando absoluto, passando para eles a tranquilidade de que nós vamos esperar no Senhor. Um dia de cada vez, nós vamos esperar no Senhor. Nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos ver o que vai acontecer. Com fé e com esperança. Nós podemos legar isso aos nossos filhos. Senão eles vão ser uma cambada de desesperado, com medo do próximo prefeito, do próximo presidente. E na realidade, que diferença faz? Venha quem for, nós somos os filhos de Deus. A nossa segurança, a nossa confiança, a nossa esperança estão depositadas em Deus. Se Deus tiver para nós um bom governo, glória a Deus, viveremos um tempo bom. Se Deus tiver para nós um governo ruim, glória a Deus, nós viveremos um tempo de adversidade e aprenderemos as lições que só se aprende quando vem a ventania, quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte. Amém? Em A ou B, em cenário 1 ou cenário 2, nós vamos esperar no Senhor e confiar nas boas dádivas que vêm das mãos de Deus. Amém? O último ensinamento, versículo 18, é o exemplo da responsabilidade. O versículo 18 nos diz o seguinte: após esse discurso, em que ele dialoga com Deus, em meio à sua visão, Isaías diz a seguinte frase: eis-me aqui, Senhor, e os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. E eu parei para pensar por um instante no dia da volta. No dia em que o Senhor, de fato, reinará absoluto sobre tudo e todos. No momento em que todo o joelho vai se dobrar. Os meus, os seus, o dos ímpios, o daqueles que já morreram, daqueles que até não nasceram ainda, mas eventualmente estarão vivos naquele momento. Todos os joelhos se dobrarão. Toda a glória será prestada àquele que é o Criador de todas as coisas. E eu fiquei me perguntando, será que eu vou conseguir fazer essa declaração? Eis-me aqui, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu. E eu convido você a refletir comigo sobre isso. Será que nós conseguiremos fazer essa declaração? Eis-me aqui, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu.
O que é que falta para nós ensinarmos aos nossos filhos? O que é que falta para nós legarmos a eles? O que é que falta para nós, para que a gente transmita a eles a respeito do conhecimento de Deus? O que falta nós ensinarmos aos nossos filhos, irmãos? O que nós não ensinamos ainda? Se esse dia fosse hoje, como nós responderíamos a isso? Será que nós conseguiríamos fazer a mesma oração? Ou será que os nossos lábios estariam pesados ainda, porque ficou faltando alguma coisa a fazer e que nós não fizemos? Eu gostaria de encerrar perguntando para você, o que falta nós fazermos pelos nossos filhos como pais que permanecem? O que falta nós legarmos aos nossos filhos que nós não legamos ainda? O que é que está faltando? O que é que nós não fizemos ainda? O que é que falta entregar? E gostaria de fazer uma última consideração para que nós encerrássemos. Eis-me aqui, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu. É uma palavra maravilhosa, mas ela aparece 2 vezes nas Escrituras. Ela aparece aqui no texto de Isaías e ela aparece no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 13. No livro de João e em Mateus também, capítulo 12, perguntaram para Jesus, Jesus, e a sua mãe? E ele disse, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são aqueles que desejam fazer a vontade do meu Pai. E isso é repetido no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 13, quando Jesus diz que Ele pode ser em nós tudo aquilo que nós não temos enquanto seres humanos. E Ele se apropria dessa frase, dizendo para Deus a nosso respeito, eis aqui, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu. Talvez você não teve esse pai. Talvez você não teve um pai que te legou todas essas coisas boas que te foram apresentadas e esclarecidas nessa noite. Mas pela fé, através de Hebreus capítulo 2, versículo 13, eu convido você a receber o acolhimento de Cristo Jesus, que te faz filho de Deus. E te faz filho daquele que pode legar-te não somente essas, mas muitas outras coisas para o teu benefício. Amém? Pais que permanecem.